indicar alguns romances que eu acredito tirariam vocês de uma ressaca literária. Ele pede pra ela ser a sua namorada de mentirinha. E Mariana Zapata é a rainha do slow burn. Depois disso tudo, acontece o primeiro beijo deles. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Independentemente do leitor que você é, um leitor de romance, de fantasia, de autoajuda, a gente compartilha de um mesmo sentimento, que é a ressaca literária, onde a gente simplesmente não consegue ler. Por mais que a gente tenha um desejo interno profundo de ler, a gente não consegue. E se a gente por algum motivo consegue engatar em alguma leitura, ela não flui, não como deveria. Como eu infelizmente me encontro em uma ressaca literária, eu resolvi ler os meus romances favoritos nesse vídeo. A releitura foi algo que eu adquiri ano passado, porque eu tinha aquele pensamento de por que eu vou ler novamente uma história que eu já conheço, onde eu poderia estar lendo uma história totalmente nova. Sempre tinha aquela sensação de perda de algo, sabe? O primeiro livro é Todos os Caminhos Me Levam Até Você, da Mariana Zapata. O segundo também de Mariana Zapata, de Lukov com Amor. E um dos meus livros favoritos de 2025. Eu já comecei a ler ele, entendeu? E assim, eu estou simplesmente obcecada. Para Sempre Seu, de Abby Jimenez. Todas as leituras desse vídeo, eu tenho a intenção de ser um pouco mais lenta, porque eu vou anotar. Então, sempre que eu anoto um livro, eu tiro totalmente essa pressão da minha mente de ter que ler o livro muito rápido. Porque, infelizmente, às vezes acontece. Então, assim, eu amo anotar livros, porque eu sinto que eu aproveito mais a história e ela gruda mais em mim. Eu estou no capítulo 6, na página 55. Eu já anotei tanta coisa desse livro, então às vezes eu tenho que me segurar para não anotar a página inteira. Vou continuar lendo meu livro e volto e trago atualizações sobre a minha primeira releitura desse vídeo. Contando um pouquinho dessa história pra vocês, aqui a gente vai conhecer dois médicos de emergência. A Briana, que está passando por um processo de divórcio muito difícil depois de descobrir uma longa traição do seu ex-marido, e também lidando com o diagnóstico do irmão dela mais novo, que agora precisa de um transplante de rim. E o Jacob, que é um recém-contratado do hospital, que também está passando por um término de relacionamento nada fácil e muito complicado, mas sem spoiler aqui. O Jacob sofre de ansiedade social, que é uma coisa trabalhada
trabalhada no livro e, por sinal, muito bem feita. O relacionamento da Brianna e do Jacob não começa nada fácil. Ele é cheio de mal-entendidos e isso faz com que o Jacob resolva escrever uma carta pra ela pedindo desculpas. E quando ela recebe essa carta, ela resolve responder. E eles começam a trocar cartas, bilhetes, começam a trocar mensagens, falar pelo telefone, e eles começam a realmente se aproximar. Só que assim, a Brianna vai descobrir uma atitude do Jacob e isso faz com que ela exploda de felicidade e que ela queira lhe fazer um favor, digamos assim. E o favor que o Jacob pede é o seguinte: ele pede pra ela ser a sua namorada de mentirinha. Sim, temos relacionamento de mentira aqui e são cenas que vão te fazer surtar. É tão bem feito e tão bem escrito. A vida desses dois está uma bagunça. Então, como eu falei, a Brianna, ela está passando por esse processo de divórcio. Ela saiu muito traumatizada depois desse relacionamento. Então, ela não deseja ter outra relação, ela não confia em homens. E já o Jacob, como eu falei pra vocês, possui ansiedade, então ele é muito inseguro e ele tem muita dificuldade em sair da sua zona de conforto. E, obviamente, com esse relacionamento de mentira, eles se aproximam demais. Eles começam a se interessar, a se apaixonar mesmo. Porém, aqui a gente tem diversos obstáculos. Um dos obstáculos é, por exemplo, a Brianna acha que o Jacob ainda é apaixonado na ex-namorada dele. É um livro que você vai sofrer um pouquinho? Sim. Você vai chorar um pouquinho? Sim, também. Porque os nossos personagens, eles passam por muita coisa. Mas vale muito a pena. É um relacionamento muito bem construído. Aqui a gente tem a trope de slow burn, onde o relacionamento dos nossos protagonistas se desenvolve de uma forma mais lenta. É um romance de qualidade. Eu marquei muita coisa nesse livro. Não tem como eu falar todas as minhas passagens favoritas desse livro. Mas eu vou destacar duas. Do Jacob, em relação a Brianna. Ele pensa: meu Deus, ela era linda, tão linda que me desarmou. Por um instante esqueci o que estava fazendo ali. Lá eu estava sempre preparado. Preparado para o confronto, para a antipatia deliberada, para coisas desagradáveis em geral. Naquele instante, meu cérebro decidiu que nada disso era mais necessário, e graças a ela, eu passara a gostar de ir para o trabalho. Não via a hora. Recebia uma descarga de dopamina sempre que via uma carta. Recebia uma descarga de dopamina sempre que havia do outro lado da emergência. Eu sabia que para ela, provavelmente, eram apenas bilhetes. Ela era simpática e tranquila. Devia manter aquela troca divertida com todos, de um jeito ou de outro. Mas para mim, era uma tábua de salvação. A mão estendida quando eu estava em queda livre. Um guarda-chuva num aguaceiro. Amizade num lugar hostil. Sério, se você gosta de romance bem construído, leia esse livro. Por favor, leia esse livro. Ele é simplesmente incrível. Bom, amigos, agora eu não tenho ideia de qual vai ser a minha próxima leitura. Então eu não sei se eu vou ler De Lukov com Amor ou Todos os Caminhos Me Levam Até Você. Mas, quando eu decidir, eu volto aqui e mostro pra vocês.
Como vocês viram, eu iniciei Todos os Caminhos Me Levam Até Você, da Mariana Zapata, que é um dos meus romances favoritos da minha vida. Eu simplesmente amo esse livro. Eu ainda estou no capítulo 7, na página 127, e eu já surtei tanto de felicidade nesse livro. E eu não vou fazer agora aquele resumão da história pra vocês, mas como eu quero ler um diálogo específico que acontece no início do livro, eu preciso contar pelo menos o início da nossa história. Então aqui a gente vai conhecer a Aurora, que está voltando para sua cidade natal, que se chama Pagosa Springs, no Colorado, depois de 20 anos. Ela está em busca de um recomeço, principalmente depois de um término de um relacionamento de 14 anos. A parte engraçada do livro é que a Aurora, ela aluga um pequeno apartamento em cima de uma garagem, que na verdade é um estúdio de música, basicamente. E o proprietário do lugar é o nosso protagonista, que se chama Rhodes, que na verdade ele não fazia ideia de que estava alugando seu apartamento, porque quem fez isso foi o seu filho adolescente de 15 anos que precisava do dinheiro. E ele acreditava que o Rhodes não estaria em casa, pelo menos ele passaria um mês fora por conta de uma viagem a trabalho. Então assim, a cena é: a Aurora está se acomodando no apartamento e o Rhodes entra lá e fica tipo, por que você está invadindo a minha casa? E ela fica tipo, querido, eu paguei por isso aqui. É bem hilária, principalmente porque o nosso protagonista, ele é muito ranzinza, principalmente no início da história. Então assim, o Rhodes, ele não queria que a Aurora ficasse no loft, ele realmente queria mandar ela embora. Porém, depois de muita e muita súplica da nossa protagonista, ele decide deixar ela passar os 30 dias que ela pagou, depois ela precisa ir embora. Mas ele diz exatamente isso pra ela, o que eu acho muito engraçado, porque esse homem vai ficar simplesmente rendido por ela. Eles fazem uma espécie de acordo onde ela vai pagar 3 vezes mais do que ela pagou de início, e ele diz assim: dinheiro, amanhã, do contrário você cai fora. Ele estava, não quero te ver, não quero lembrar que você está aqui, só quando me deparar com seu carro. Eu simplesmente amo ele, de verdade. Eu estou simplesmente obcecada por isso aqui, surtando em cada momento que eu posso. E eu sou simplesmente apaixonada pela escrita dessa mulher aqui. Mariana Zapata é a rainha do slow burn, e eu já disse isso aqui muitas vezes e vou continuar dizendo porque eu amo os livros dessa mulher. Vou continuar lendo e surtando aqui. Olá, amigos! Eu estava pensando em uma forma de incrementar um pouquinho mais esse vlog e eu pensei, por que não indicar alguns romances que eu acredito tirariam vocês de uma ressaca literária? Eu vou indicar 4 livros para vocês em poucas palavras, com poucos detalhes, e vou destacar algumas tropes que a gente encontra dentro desses livros. A minha primeira indicação é um romance contemporâneo que eu de verdade vejo raramente as pessoas falando desse livro em específico, e ele é tão bom. Eu estou falando de Lead, da Callie Scott, que faz parte de uma série de 4 livros, onde a gente vai acompanhar uma banda. Em cada livro a gente vai acompanhar um integrante desta banda. Em Lead a gente vai acompanhar o vocalista da banda em um romance com a sua funcionária. Ela foi contratada para controlar ele, uma espécie de babá mesmo, porque ele estava criando muitos e muitos problemas. É aquele personagem problemático mesmo. E nesse meio tempo, ela vai criar uma certa paixão por ele. E ela vai confessar isso a ele. E eles acabam entrando em uma espécie de acordo. Gente, eu li esse livro em 2019 e eu até hoje lembro de coisas dessa história, de tão obcecada que eu fiquei. E ele foi o único livro dessa série, eu não li o segundo inteiro, mas enfim, ele foi o único da série que me deixou simplesmente obcecada. Aqui a gente encontra tropes como aproximação forçada, romance em ambiente de trabalho, tem uma espécie de enemies to lovers no começo da história que vai se desenvolver para um friends to lovers também, tem esse tal acordo. Então assim, gente, é muito interessante, principalmente se você curte romance com hot. É uma história muito simples, com uma escrita muito fluida, com personagens muito carismáticos. O próximo livro foi uma leitura muito recente, que também é um romance contemporâneo, que se chama Um Favorzinho do Vizinho, da Cristina. É uma trilogia onde a gente vai acompanhar 3 irmãs. Apenas os 2 primeiros livros foram publicados no Brasil, mas a pegada é o seguinte, e eu sei que eu vou encantar você com isso aqui, eu tenho certeza. Imagine você se apaixonar pelo seu autor favorito e ainda mais se tornar vizinha dele.
Aqui a gente tem tropes como fake dating, ídolo e fã, romance entre vizinhos, identidade secreta, porque o nosso mocinho não vai dizer pra nossa mocinha quem ele realmente é. A minha próxima indicação é Mecânica do Amor, da Alexine, que eu fiquei apaixonada por esse livro. A nossa protagonista, ela está em uma nova escola e ela acaba fazendo um trabalho que impressiona muito a sua professora. E ela vai meio que obrigar a nossa protagonista a entrar no clube de robótica. E lá ela vai conhecer o Theo, que é o líder do clube, muito inteligente e muito popular. Mas esse livro, ele trabalha muito mais que o romance entre assuntos como aquela pressão de terminar o ensino médio e depois o que eu vou fazer com a minha vida. Então, assim, é um livro que eu indico pra todo mundo. E aqui a gente encontra tropes como romance escolar, a gente tem uma pegada ali no início de enemies to lovers e ele não tem hot. Então, assim, se você não curte hot, se joga nesse livro porque ele é maravilhoso. A minha próxima indicação é Romance Nacional, que pra mim foi o melhor que eu já li. Eu sou simplesmente apaixonada por esse livro. Ele se chama Se Não Fosse Por Você, da Laura Amorim. Aqui a nossa protagonista, ela sonha em se tornar delegada e ela está passando pelo processo de concurso público. Ela vai acabar se matriculando em uma sala de estudos onde ela vai conhecer um professor. Eu amo esse livro, meu Deus. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu nunca vou esquecer da forma como esses dois se conheceram. Aqui a gente tem tropes como fake dating, o nosso protagonista é super nerd, a gente não tem hot. Pensa em um romance super desenvolvido. E se você ama um personagem masculino entregue, rendido, paciente, esse livro é perfeito. Gente, esse livro é muito bom. E o meu sonho é ter esse livro na minha estante em algum momento, porque eu li ele no Kindle. Mas assim, esse livro é simplesmente perfeito de verdade. Simplesmente leiam ele, porque vocês não vão se arrepender. Essas são as minhas indicações pra vocês. Mas como eu falei pra vocês, eu estou realmente em uma ressaca literária. Então, basicamente, o meu ânimo para a leitura está muito baixo. Enfim, acontece, é normal, eu estou tentando não colocar tanta pressão aqui em mim, tá bom? Porque eu estou realmente gostando da leitura, mas eu não sei. Eu estou tentando não me desesperar. Eu vou pegar o meu livro e ler. Porque assim... Gente, é surto atrás de surto, entendeu? São pequenas interações. A única ressalva que eu tenho pra falar é como é um livro de um pouco mais de 600 páginas e eu estou fazendo anotações, é muito desconfortável. Eu acredito que esteja pesando isso no meu ritmo de leitura. Seria muito mais fácil se eu lesse ele pelo Kindle, mas eu não vou fazer isso porque eu comprei a cópia física, uma releitura e eu preciso anotar. Voltarei com novas atualizações pra vocês. Eu preciso processar tudo isso pra que eu volte aqui e finalmente conte pra vocês um pouquinho mais dela. Enfim, mas é obviamente que esse livro continua sendo um 5 estrelas pra mim. Bom, então os caminhos me levam até você. A gente vai conhecer a Aurora, como eu falei com vocês anteriormente. Ela está voltando para sua cidade natal, onde ela passou literalmente os últimos momentos com a mãe dela, que desapareceu fazendo uma trilha. Então, voltando para essa cidade onde a Aurora nasceu, ela pretende se reconectar com ela, com a mãe dela também. Ela tem alguns objetivos, principalmente depois de ter terminado esse longo relacionamento, onde o namorado dela é simplesmente um babaca. Mas, enfim. E como eu também falei com vocês anteriormente, ela vai alugar um pequeno loft em cima de uma garagem que o proprietário é o Rhodes, o nosso protagonista, que também tem um filho adolescente. E esses dois vão literalmente ser mais que dois vizinhos pra Aurora. Eles vão complementar a vida dela, eles vão mostrar algo diferente pra ela, eles vão ajudar ela a se estabelecer nessa cidade. Obviamente, esse livro, ele vai trabalhar o romance entre os nossos protagonistas de uma forma muito aprofundada, muito bem feita, impecável.
muito, na verdade. Mas ele também trabalha o desenvolvimento pessoal da nossa protagonista. Ela passa por tanta coisa nesse livro. Também trabalha o luto com a nossa protagonista. É aquele tipo de romance que te entrega várias facetas, várias camadas, sabe? Você vai sentir muitas coisas aqui. Esse livro, ao meu ver, só seria mais perfeito se a gente tivesse o ponto de vista do nosso protagonista masculino. Na verdade, o meu sonho é que Dona Mariana Zapata escreva um romance onde a gente possua um ponto de vista masculino. Como eu já falei aqui muitas e muitas vezes no canal, a Dona Mariana Zapata é literalmente a rainha do trope de slow burn. Literalmente um slow burn raiz. Depois disso tudo, acontece o primeiro beijo deles. E tem uma parte que eu quero ler aqui pra vocês que define muito esse livro, o romance especificamente desse livro, a forma como ele aconteceu, e os livros da Mariana Zapata no geral, não todos, mas a boa parte deles. Esse é um pensamento da nossa protagonista. Não foi um amor que me atingiu como uma pancada na cabeça. O que eu sentia por ele foi acontecendo pouco a pouco, e eu tinha visto acontecer. E basicamente, você vai ver isso acontecer aos poucos, a entrega dos dois, a forma como os dois se apaixonam. Você vai surtar tanto nesse livro, tanto por pequenas coisas, pequenas interações entre os dois. É um livro de 600 páginas, um romance de 600 páginas. Então, basicamente, você se pergunta, meu Deus, o que essa mulher tanto fala? Qual a necessidade de tantas páginas? E eu digo pra você, tem necessidade. Esse livro é simplesmente perfeito pra mim e eu amo muito ele. Ah, e ele é um livro mais 18. Eu não diria que eu estou totalmente curada da minha ressaca literária, mas boa parte dela foi curada nesse vídeo. Mas basicamente o vídeo foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Ele durou mais do que eu achava que ele duraria, porque o meu ritmo de leitura está bastante abalado. Mas bom, minha gente, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!